Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Iniciante em Design de Sobrancelhas, o Design que Transforma. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre acabamento do designer, né? Depois que a gente finaliza lá a epilação, tem algumas formas que a gente pode dar um acabamento para tirar as lamugenzinhas que tem ali na sobrancelha, ou aqueles pelinhos mais fininhos que a gente não conseguiu remover com a pinça, né, que estão um pouco mais fora do desenho da sobrancelha, que vai dar um acabamento muito mais polido, muito mais bem definido para a sobrancelha. A gente pode fazer isso de três formas. A gente pode utilizar a linha, que seria a epilação egípcia, né, feita com a linha. A gente pode utilizar a cera, que aí você pode usar tanto a cera quente, né, que você esquenta lá naquela panela de cera e te remove com a cera. Essa daí eu acho que é muito perigoso para quem é iniciante, porque você pode acabar deixando a cera escorrer na sobrancelha e aí a tragédia já tá pronta, né? E também a gente pode utilizar aqueles papéis de cera, que eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês, onde você corta pequenas tirinhas, aplica ali naquela região de acabamento e tira, remove aquelas pelugens, né, dali da sobrancelha. Ou você pode utilizar também a lâmina, tá? Eu, nos meus atendimentos, uso duas formas. Tanto a cera fria, né, que é essa cera com as tirinhas, quanto a lâmina, tá? Por que eu não utilizo a cera quente mesmo, né? Por isso, porque eu tenho medo de escorrer na sobrancelha da cliente, né? É um pouco mais difícil de utilizar e a tirinha é mais segura. E outra coisa importante de dizer também é que não é indicado você utilizar a cera na parte de baixo aqui da sobrancelha, né? Na pálpebra móvel aqui, nessa parte que a gente abre e fecha o olho. Por quê? Essa região é uma região de pele extremamente sensível. Na verdade, toda a região dos olhos, né, a pele em volta dos olhos, aqui na parte das olheiras, da pálpebra, tem sete vezes mais fina do que a pele do restante do rosto. É uma pele muito sensível. Então, o uso constante da cera, dessa pressão que você faz ao remover com a cera, isso pode sim causar flacidez a longo prazo. Obviamente, com a pessoa fazendo sempre, com frequência. Então, eu não gosto de incentivar esse tipo de procedimento, né? Tem gente que faz e tudo bem, né? Cada um escolhe a melhor forma, mas eu acredito, né, nisso, né? Eu acho que pra mim faz sentido, que causaria flacidez, então eu prefiro não utilizar. Nunca tive interesse de utilizar a cera quente, principalmente na parte de baixo. Mas na parte de cima já é um pouco mais firme, né? E eu utilizo e dá super certo. Então vocês vão ver aí no vídeo como que eu faço, então, para remover com a cera fria, em tirinhas, tá? Eu já cortei ela ao meio, fiquei com duas tiras, e agora eu vou abrir, e aí eu vou ter 4 partes. Então eu vou pegar essa primeira parte e vou aplicar ali, ó, bem rente a minha marcação, tá? Tomando muito cuidado para eu não pegar nenhum pelinho de dentro da sobrancelha. Se a sobrancelha estiver muito arrepiada, com os pelos para fora, dá uma parada antes, depois você vem com a cera e cola ali, ó, rente à linha, tá? Com cuidado para não grudar nos pelinhos de baixo. Aí você vai esfregar a sua mão para ajudar a cera a grudar em todos os pelinhos. Pressione bem, tá? E você vai puxar no sentido contrário do crescimento. Na pinça, a gente sempre puxa no sentido de crescimento dos pelos. Agora, a cera, a gente puxa o contrário, ok? Então, eu estico bem a pele e puxo pro lado. Tomando muito cuidado para não acabar puxando para cima. Depois eu dou uma pressionada com o dedo para minimizar a dor da depilação, tá? Ela sentiu bastante dor. Então, vou tirar ali o restinho de cera usando o próprio plástico da cera, tomando sempre cuidado para puxar sentido contrário do crescimento e puxando para lateral. Eu não posso puxar esse plástico para cima, porque senão eu apenas vou esticar o pelo e não vou arrancar. Então, para eu conseguir arrancar, eu tenho que sempre puxar para lateral, tá? Agora, com outro pedacinho que sobrou, eu vou tirar essa outra parte aqui, ó, do lado. Do mesmo jeito, coloco ali bem rente a linha, tomando cuidado para não pegar os pelinhos. Aqui até dei uma pegadinha, daí eu fui com um palito e tirei ali, ó, porque se eu puxasse com aquele pelo grudado, eu poderia fazer um buraco no meio da sobrancelha. Então, tem que tomar muito cuidado nessa hora, tá? Então, vou pressionando ali com o meu dedo para os pelos grudarem bem e puxo no sentido contrário, tá? Puxando pra lateral. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Vou até pentear os pelinhos pra baixo. Essa é uma dica legal. Penteia os pelinhos pra baixo, que daí você não corre o risco de grudar a cera neles e puxar sem querer, tá bom? Penteia pra baixo, depois vem com a cera e cola ali bem rente à linha de marcação, tá?
O maior cuidado que vocês têm que ter é esse, gente. Cuidado para não grudar nos pelos que não deve grudar. Puxar a pele, esticar sempre a pele na hora antes de puxar a cera. E puxar sempre no sentido contrário do crescimento. Sempre dar essa pressionadinha na cera para ela grudar bem nos pelos e remover todos de uma vez. Se ficar algum restinho de cera, você volta com o plástico, passa e puxa no sentido contrário do crescimento dos pelos. O outro pedacinho, vou passar ali nessa última parte. Depois disso, eu ainda posso tirar alguns pelinhos com a pinça, aqueles que estão mais rente ao desenho, que talvez se eu tivesse colocado a cera eu teria feito um buraco. Então eu venho com a pinça ali apenas arrematando mesmo. Você pode aplicar a cera também ali no meio, tá? Se tiver muito pelo e você precisa tirar mais, você pode passar a cera no meio também, tá? Mas com a pinça eu termino de dar acabamento ali na sobrancelha. E aí eu já posso partir para a aplicação da rena, tá bom? E aí, como eu falei, eu também utilizo a lâmina. E aí tem uma grande polêmica em torno disso, porque muitas pessoas acham que a lâmina vai engrossar o pelo, gente. Isso é lenda, tá? Isso é lenda. Uma lenda muito boba, né? Porque é só você pensar que uma lâmina ela não tem o poder de modificar o bulbo capilar. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu utilizo a lâmina. Eu começo sempre passando um creme em volta da sobrancelha para ajudar a lâmina a deslizar e não arranhar a pele da cliente. Você pode fazer esse procedimento tanto para finalizar e depois maquiar essa sobrancelha com uma sombra, né, se a cliente não quiser aplicar rena, ou você pode fazer a aplicação da rena e enquanto a rena está agindo, você passa o creminho em volta e passa a lâmina com cuidado para você não colocar a mão na rena, retirar a rena antes do tempo, tá? E aqui o importante é, eu utilizo só um pedacinho de lâmina na minha navalha, eu corto a lâmina em 4 pedaços e uso só um pedacinho na pontinha da navalha, porque com isso eu consigo ter mais precisão de onde eu vou realmente cortar, né? E não corro risco de cortar áreas que eu não queira, ou a outra sobrancelha, enquanto eu passo em uma, corto a outra, enfim. É uma questão de segurança. E aí é importante que você estique bem essa pele para passar a lâmina e use esse navalhete um pouco mais inclinado, não use ele tão reto. Porque se você utiliza reto, você corre o risco de cortar a pele da cliente. Então, deita o navalhete e vai passando rentezinho a linha de marcação, que você consegue deixar um efeito muito mais polido nessa sobrancelha. Outra coisa que você precisa ter cuidado é com relação a como você vai passar essa lâmina para não correr o risco de cortar o olho da cliente, o nariz, enfim, outras regiões. Por exemplo, nessa parte de baixo, eu tô passando no sentido a favor do crescimento do pelo, porque se eu passar ao contrário, pela posição da minha mão, como eu sou destra, né, poderia ser que eu cortasse a cliente. Então eu sinto que assim, desse lado do rosto, é melhor para passar a lâmina, porque eu corro menos risco de cortar a cliente, tá? Então eu tô ali esticando a pele e vou passando a lâmina ali no sentido de crescimento dos pelos. Como é bem pouquinho pelo, só a pelugem, não tem problema. Na frente da sobrancelha, eu vou esticar a pele e passar a lâmina para baixo. Na parte de baixo também a mesma coisa, estico bem a pele, passo a lâmina. É importante esticar porque ali tem o ossinho do nariz, então corre risco de cortar se você não esticar. E pronto, ó, finalizei a primeira sobrancelha, agora vou pro outro lado. E aí é a mesma coisa, gente. Lembre sempre de esticar a pele, manter a lâmina deitadinha e ir sempre até a linha de marcação, tá? Por isso que eu sempre preservo a linha de marcação, porque eu vou precisar dela em vários momentos aí, até finalizar o meu design, tá? Então, ó, eu vou passando a lâmina ali e o resíduo que fica na lâmina eu limpo na minha mão, tá? Eu pego com a lâmina deitadinha e passo ali na minha luva, pra não ficar acumulando, senão fica difícil de você fazer a limpeza lá da sobrancelha, tá? Então, vou tirando ali com bastante cuidado. A parte de cima é a mais fácil, se você no início tiver muito medo, faz só a parte de cima, que é mais fácil mesmo, que corre muito menos risco de você cortar a cliente e é aonde realmente precisa de mais acabamento. A lâmina vai conseguir deixar essa sobrancelha com aspecto muito mais retinho, muito mais definido, tá? Na parte do início da sobrancelha desse outro lado, eu venho por cima da cabeça da cliente com a lâmina em pé, porque facilita também e eu não corro risco de cortar o outro lado. Na parte de baixo, eu já consigo passar no sentido contrário do crescimento da sobrancelha. Então é importante que você preste atenção em como você vai manusear para tirar a pelugenzinha ali com cuidado para não cortar a cliente, nem cortar uma área indesejada da sobrancelha. Feito isso, eu vou passar ali o adstringente e posso dar o acabamento ou com maquiagem ou com rena. No nosso caso, a gente vai fazer com rena e é assunto para a próxima aula.
Então, gente, vamos pensar aqui comigo por que que isso é lenda, né? Eu ia desenhar na folha aqui, mas não deu certo porque ficou muito pequeno, né? Vamos desenhar aqui que é melhor para explicar. Ó, então aqui eu tenho a minha pele, né? Que a pele é bem onduladinha, a pele não é reta, como a gente imagina que é. Ó, vou fazer com preto que dá pra ver melhor, né? E aí aqui na pele eu tenho o pelo, que começa pelo bulbo capilar, ó. E ele vai subindo aí, saindo da pele e ficando uma pontinha fininha aqui, ó. Tá? Então, ó. Então o pelo ele começa, a base dele ela é mais grossa, certo? Tem o bulbo capilar aqui, uma base mais grossa e vai afinando até o final. Gente, tá muito feio esse desenho. Mas só pra vocês entenderem. Quando eu passo uma lâmina aqui, ó, eu venho aqui na parte mais grossa e eu passo a lâmina, ó, creu. Certo? E tiro aquela minha ponta mais fina. Quando o meu pelo, ele vai continuar saindo da minha pele, que ele ainda tem uma parte aqui, ó, até ele subir, terminar de crescer, cair, fazer o processo dele o ciclo dos pelos, né? Que os pelos, eles nascem, crescem e depois caem para ser substituído por outro. Renova, né? Então, quando o meu pelo ele vier saindo da minha pele, essa base que tá aqui, que foi o que ficou na minha pele, é uma base que é mais grossa, né? A ponta fina já foi embora. Então, até que esse pelo ele saia, passe pelo ciclo e caia, realmente você vai ter a impressão de que nasceu um pelo mais grosso. Mas não nasceu um pelo mais grosso. Simplesmente saiu da pele a parte mais grossa do pelo. E aí ele vai cair. Quando ele cair, vai vir um pelo fininho, bonitinho ali de novo, com a pontinha fininha saindo pra fora, tá? Então, não é que o pelo ele vai engrossar, e sim que o pelo ele vai sair a base dele, que é uma base mais grossa, tá? Então, é isso que acontece. Só que tem um porém, gente. Eu utilizo a lâmina apenas na lamugem, né? A lamugem é aquele pelinho bem fininho. Eu tiro todos os pelos com a pinça, o máximo que eu posso com a pinça, e aí só aqueles pelos mais fininhos que eu vou tirar com a lâmina, porque eu acho que a lâmina ela deixa aquele efeito mais polido, mais definido na sobrancelha. E com isso, a lamugem, quando ela estiver nascendo, você não vai perceber aquela parte mais grossinha dela, porque é um negócio muito fino. Ele não vai, quando crescer, ele não vai modificar o desenho da sobrancelha, o design da sobrancelha, porque você o design você já fez utilizando a pinça, tirando os principais pelos. Ele só vai deixar um efeito mais claro em volta da sobrancelha. Quando a gente raspa a lamugem do rosto, a pele fica mais clara em volta, né? Mas não vai engrossar os pelos da sua sobrancelha. Eu faço isso há mais de 5 anos na minha sobrancelha e não engrossou. E faço nas minhas clientes que estão comigo desde o começo e nunca tivemos problema com relação a isso. Então, tira isso da cabeça que engrossa, porque não engrossa. Isso é lenda, tá? Agora vocês sabem como que funciona o crescimento dos pelos e não vão ficar me repetindo por aí que engrossa, tá? Porque não engrossa. Principalmente se for usado, né? É do jeito que eu tô falando, né? Como que uma lâmina que você passou aqui, só passou em cima da pele e tirou o pelo, vai ter poder de influenciar alguma coisa na composição do seu fio para fazer ele ser mais grosso. Não faz sentido, gente. Então é só a gente entender como que funciona o crescimento que a gente percebe que isso não faz sentido, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, cliquem no gostei, se inscreve aqui abaixo no canal, tira um print dessa aula para me marcar lá no Instagram para eu saber que você estava assistindo essa aula aqui comigo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até mais. Tchau!